Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra, que Tu possas falar ao nosso coração e que saiamos daqui convictos de que a Tua palavra renovou a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem estar assentados. O entendimento cristão é de que o mundo não é fruto de um acaso, mas de uma escolha, uma decisão graciosa de um Deus Criador, que criou não somente o universo, mas, sobretudo, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Nós cremos que toda a criação de Deus é boa. Tudo que o Senhor fez é bom. E tudo foi criado e feito para funcionar da maneira correta, perfeita, como Deus havia criado. Mas a narrativa bíblica diz que o pecado entrou nessa criação, por meio do orgulho, do desejo de serem semelhantes a Deus, de Adão e Eva, seduzidos por Satanás, e eles perderam o paraíso, mas pela graça de Deus não perderam a comunhão eterna com o Senhor, porque o Senhor proveu também redenção para eles ali, perdoando-lhes, dando-lhes a oportunidade de renovarem a sua aliança com o Senhor. Mas foram expulsos do paraíso e sofremos as consequências do pecado deles. E Romanos capítulo 5 diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado do primeiro Adão. Mas já em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor, pela sua misericórdia, já anuncia o Evangelho, ao dizer que a semente da serpente haveria de ferir o calcanhar da semente da mulher,
mas da semente da mulher nasceria o Redentor. E esta é a esperança e a fé daqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus. Porque se por Adão veio a perdição, por Jesus Cristo veio a redenção. Em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer isso. E a redenção, ela acontece em momentos, em fases na vida da gente. Quando nós encontramos a Jesus, nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele como nosso Senhor, único Redentor da nossa vida. O Espírito Santo vem e opera a salvação em nossa vida, nos justificando, regenerando o nosso coração, lavando a nossa alma, santificando os nossos corações. E podemos agora ter comunhão com Deus, mas ainda estamos esperando a redenção final, definitiva, porque o nosso corpo ainda sofre. Estamos debaixo dessa sentença do pecado, adoecemos, nos entristecemos, há choro, há perdas, não somente na casa daquele que não serve a Deus, mas daquele também que serve a Deus. Crentes também ficam doentes, crentes também perdem os seus entes queridos. Nós sofremos neste mundo ainda, e além do sofrimento normal de qualquer ser humano, o crente sofre por ser crente. Você sabia disso? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Eles vão aborrecer vocês, porque vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí Paulo está escrevendo essa carta à igreja em Roma. Por aí você já tira. A igreja que foi fundada como fruto da pregação do Evangelho de irmãos leigos, homens e mulheres que foram a Jerusalém no dia de Pentecostes, eram judeus dispersos que moravam em Roma e foram adorar ao Senhor como judeus no dia da festa de Pentecostes. E nesse bendito dia, em que 70 nações estavam ali representadas, na cidade de Jerusalém, se cumpriu aquilo que Jesus dissera para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então saireis e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E Roma representava os confins da terra daquela época. A Espanha, Tarsis, antiga Tarsis de Jonas, representava os confins da terra daquela época. E a palavra do Senhor nos diz que 120 homens estavam orando no cenáculo, e de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam línguas repartidas como que de fogo, e anunciavam as grandezas de Deus. E isso despertou a população de Jerusalém. 120 homens fizeram um barulho enorme naquela cidade. E Pedro se levantou, pregou o seu primeiro sermão, 3.000 almas acreditaram em Cristo, foram batizadas. No seu segundo sermão ele pregou, 5.000 pessoas se converteram ao Senhor. E aí Lucas parou de contar. E esses crentes
esses judeus que vieram de Roma, voltaram crentes para Roma e fundaram a igreja lá. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Ele tentou por 3 vezes ir a Roma e não conseguiu. Como apóstolo, não deu certo. Ele diz: eu estou interessado em ir. E ele encerra a sua carta aos romanos dizendo assim: eu quero chegar aí, e espero que vocês me hospedem e que vocês me ajudem a ir para a Espanha. Porque a intenção de Paulo era levar o evangelho para a Espanha, e que os irmãos de Roma seriam a base para ele. E ele foi para Roma, é verdade, mas foi já como preso do Estado romano, para se defender diante de Nero. E passou 2 anos preso. Na sua primeira audiência, ele foi absolvido, mas na segunda, Nero mandou decapitá-lo no ano 64 depois de Cristo. Olha só, Nero colocou as mãos no servo de Deus. E antes de chegar a Roma, ele escreve essa carta aos irmãos. E ele fala de muita coisa boa, muita doutrina. Capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 1 ele chega dizendo assim: olha, todos os homens que não são judeus, eles, embora tendo conhecimento de Deus, eles rejeitaram o conhecimento de Deus e se entregaram à perversidade. Aí no capítulo 2 ele diz assim: mas não só os não religiosos são pecadores, os religiosos judeus também são pecadores. E no capítulo 3 ele faz uma suma e diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 4, Paulo escrevendo aos romanos, ele diz sobre a justificação pela fé e usa Abraão como exemplo, que ele foi justificado pela fé e não pelas suas obras. No capítulo 5 ele faz um contraste entre Adão e Cristo. No capítulo 6 ele vai falar sobre a vida debaixo da graça. No capítulo 7 ele vai falar de uma vida sem a graça, o homem que quer agradar a Deus pela força da sua própria carne. E ele chega no capítulo 8 dizendo: mas graças a Deus que não estamos debaixo da carne, nem debaixo do pecado, mas debaixo da graça do Senhor e vivos por causa do Espírito Santo. E ele está encerrando esse capítulo. É lógico que isso aqui é uma carta, não tinha capítulo, né? É para a gente entender. E chega a altura dessa carta, que para nós é o capítulo 8, e ele está falando sobre sofrimento e glória. De que antes da glória tem o sofrimento. Aquilo que Lutero pregou, a teologia da cruz e a teologia da glória. Ou seja, é preciso ter um encontro com Cristo da cruz para experimentar o Cristo da glória. Na senda cristã, na caminhada cristã, rumo à glória, há uma cruz. Quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristão sem cruz não é cristão. Pode ser um bonachão, mas não é cristão. De maneira que, nesses versículos que nós lemos, que falam da glória dos filhos de Deus, ele faz um contraste entre sofrimento e glória. E Paulo diz no verso 17 que o sofrimento e a glória são companheiros inseparáveis na vida daquele que caminha com Jesus, daquele que é discípulo de Jesus,
No verso 17, ele vai dizer assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Presta atenção, diga comigo assim: participamos dos sofrimentos de Jesus, para participarmos da sua glória. É bem diferente da mensagem chocolate, água com açúcar que as pessoas ouvem hoje em dia. A Bíblia promete glória para você. A Bíblia promete redenção definitiva para você, mas diz que você precisa trazer no seu corpo os restos mortais do Senhor Jesus. Isso que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 6. Encerrando a sua carta, ele diz assim: portanto, a partir de agora, ninguém me importune, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo os restos mortais do Senhor. Ele está falando dos sofrimentos de Cristo, de que ele sofreu por causa de Jesus, estava sofrendo por causa de Jesus. E aí Paulo diz: olha, Deus não chamou vocês apenas para serem participantes da glória, mas também dos sofrimentos do Filho de Deus. E é só depois de ter sofrido um pouco é que nós entraremos para a glória eterna. É assim que Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 10. Põe para a gente aqui. Ele diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus te chamou para a glória. Mas presta atenção, presta atenção. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo. Mas você acha que o seu sofrimento é o quê? Uma eternidade. Não é verdade? E olha que Pedro está falando isso aqui, é Pedrão, é ele mesmo, aquele que, sabe, vacilou. Mas depois ele experimentou com quantos paus se faz uma canoa, ao servir Jesus de verdade. E já no iniciozinho, ele terminou de pregar, um avivamento maravilhoso, ainda celebrando as 3.000 almas que foram batizadas. O Sinédrio chama ele e João para prestar contas. Quem é esse Jesus que vocês estão pregando aí? Vocês estão dizendo que ele ressuscitou. Isso é mentira. Não, ressuscitou sim. É mentira, ressuscitou. E pau, e chicotada. E eles falam assim: ó, nós vamos libertar vocês da prisão, mas vocês têm que parar de falar que Jesus ressuscitou. E Pedro diz: nós não vamos parar não. Mas por que não? Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Diferente daquele Pedro lá do Evangelho de João, né? De Mateus, de Marcos, que quando alguém disse: você se parece com ele, você andou com ele, ele disse: nunca vi tal homem. E agora ele está disposto a tomar chicotada por causa do Evangelho de Jesus. O Sinédrio, que é o tribunal judaico, deu mais uma sova neles e liberou. E saíram alegres, né? Pedro e João olharam um para o outro e disseram assim: né? A gente apanhou muito hoje, mas mesmo assim eu estou feliz. Mas por que, Pedro? É um privilégio sofrer por causa
do meu Senhor. Como Policarpo, bispo de Esmirna, que foi intimidado a renunciar a Cristo como seu Senhor e Salvador, o procônsul romano daquela época disse para ele, assim como Pilatos disse para Jesus: eu posso te absolver ou te condenar. Renuncia a Cristo e eu te liberto. Policarpo, que foi um discípulo direto do apóstolo João e foi pastor da igreja de Esmirna, aquelas igrejas da Ásia Menor, né? Tiatira, Pérgamo, tal. Ele disse assim: amarrado na fogueira, já para ser incendiado, há 86 anos eu sirvo ao meu mestre e Senhor, e nunca ele me fez mal algum. Como poderia blasfemar do meu Cristo e meu Salvador? E morreu louvando a Deus, queimado. Às vezes, as pessoas não querem vir para o culto porque estão tristes. Eu estou triste, eu não vou para o culto hoje. Você não chegou a esse ponto, querido. Alguém está batendo em você porque você lê a Bíblia? A carta aos Hebreus diz isso para os irmãos que estavam tendo seus bens expoliados pelo Império Romano, tendo seus pertences confiscados por Roma, porque eram crentes. Eles queriam empobrecer os crentes. E muitos estavam deixando de se reunir na igreja. É por isso que lá em Hebreus capítulo 10, o escritor vai exortar: não deixemos de congregar. Porque quando eles perceberam que pelo fato de serem crentes, e eles saíam para poder se reunir publicamente, e o império, os guardas estavam notificando quem era que estava se reunindo para adorar o Messias, o Cristo, eles estavam então espoliando e confiscando os bens daqueles crentes. E muitos crentes, com medo de perder os seus bens, começaram a parar de ir para a reunião pública da igreja. E aí que o escritor exorta, no capítulo 10, não deixemos de nos reunir, para nos estimularmos a fé, nos encorajarmos uns aos outros, a permanecermos firmes na fé, principalmente que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. E ele vai dizer assim: porque, meus irmãos, vocês não chegaram até o sangue, vocês estão desertando de Cristo, do Evangelho, porque vocês estão perdendo os bens de vocês, mas vocês não chegaram até o sangue ainda. O que ele quer dizer com essa expressão? Ou seja, vocês não estão ainda sendo decapitados, a espada não passou pelo ventre de vocês ainda, vocês não estão sendo mortos ainda por causa de Jesus, mas somente os bens estão perdendo. Gente, só ouvindo o Evangelho verdadeiro para ter uma fé dessa natureza. Se alguém perde hoje o seu bem, os seus bens, por causa da sua fé em Cristo, meu Deus do céu. Mas tem gente que não quer vir para a igreja, porque, não estou bem hoje. Aí eu costumo perguntar assim: e vai trabalhar amanhã? Eu vou. Então, você não trabalha estando bem ou mal? Aprenda a adorar a Deus com seus irmãos, estando bem ou mal. Sabia, crente? Isso é sinal de maturidade espiritual. Quando o crente serve a Deus a despeito das circunstâncias. Aquela ex-ovelha minha, há 20 anos atrás, lá na Bahia, no interior da Bahia, que faltou à igreja, faltou ao culto, e eu fiz contato com ela, igual eu faço com vocês aí. Isso é velho, viu? Isso é coisa de pastor. Eu perguntei: e aí, Rose, né?
Por que não veio para a igreja domingo passado? E aqui tem gente que manda mensagem para mim, hoje tem o WhatsApp, né? Ô pastor, não vou no culto hoje não, porque aconteceu isso, tal, porque sabe que eu pergunto. Uma hora eu lembro dele, né? E eu mando mensagem, eu pergunto. Ela disse, pastor, eu não estava bem, eu gosto de ir na igreja quando eu estou bem. Eu falei, o diabo arranjou uma boa desculpa para te deixar em casa. Vai te colocar tribulação. Porque você só quer vir num culto quando você está bem. Não, irmã. Aprenda a vir ao culto para louvar a Deus, independente da circunstância que você está vivendo. Quer morramos, quer bebamos, quer comamos, tudo devemos fazer para a glória de Deus. Não é indisposição física. Às vezes você pode estar fisicamente indisposto, pode estar doente. Justifica você não vir ao culto. Eu estou falando da indisposição emocional, né? Aquela coisa assim, não estou muito animado hoje. Irmão, venha desanimado, porque aqui você vai sair animado. Pela palavra de Deus, pelas orações dos santos, pelo louvor ao Senhor, em nome de Jesus. De maneira que o sofrimento e a glória são um casamento na Bíblia, sabia? É um casal, não tem como divorciar, não tem como separar. Na Bíblia, sofrimento e glória é casamento. Não tem como você experimentar a glória sem passar pelo sofrimento. Eles estão ligados. Segundo, o sofrimento e a glória caracterizam duas eras, dois momentos, dois períodos. O verso 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, existe um tempo presente que nós estamos vivendo e existe um tempo futuro que nós ansiamos. Nós estamos no intervalo entre o já e o ainda não. Fomos salvos, mas ainda esperamos ser salvos. Fomos perdoados dos nossos pecados, justificados por Deus, mas ainda esperamos a nossa redenção final. Ainda enfrentamos a oposição deste mundo que não teme a Deus. Mas também temos as nossas fragilidades pessoais, tanto físicas quanto morais. Mesmo depois de termos crido em Jesus, desfalecemos, adoecemos, estamos debaixo daquilo que nós aprendemos, queda. Ficamos abatidos muitas vezes emocionalmente, caímos moralmente, cometemos pecado. Então nós vivemos essa realidade dividida. Isso envolve o sofrimento, mas a glória aqui é o indivisível esplendor de Deus, eterno, imortal, incorruptível. E Paulo diz que um dia essa glória será revelada, e diz que essa glória será revelada a nós, ou seja, nós a veremos, e nós o veremos como Ele é, porque é isso que João escreve na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 2, que nós o veremos como Ele é, e nós também provaremos dessa glória, nós experimentaremos esta glória de Deus. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, ele diz: isso acontecerá no dia em que Ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho, dizendo: olha, Jesus voltará.
E no dia que ele voltará para ser glorificado em seus santos, os crentes, a igreja, e admirado em todos os que creram, louvado, reconhecido publicamente. Mas Paulo também diz que o sofrimento e a glória são incomparáveis. Ele diz assim: os sofrimentos atuais, no verso 18, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu disse lá no início que sofrimento e glória é como casal, são inseparáveis, mas também são incomparáveis. Está entendendo? Diga comigo: inseparáveis e incomparáveis. O apóstolo Paulo está dizendo assim: meu irmão, o sofrimento e a glória podem ser contrastados, mas não podem ser comparados. Olha o que diz Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, no verso 17, ele diz assim: pois os nossos sofrimentos, como? Está escrito o quê? Pesados e eternos. É isso que ele diz? Parece que ele está brincando com os nossos sofrimentos. Parece que ele está sendo eufemístico, né? Dando uma maciada nos nossos sofrimentos. Agora, será que qualquer um de nós sofreu o que Paulo sofreu? Acho que não, né? Se você quer saber mais ou menos um resuminho do sofrimento de Paulo, leia o capítulo 11 da segunda carta dele aos Coríntios, e você vai ver se ele sofreu pouco. Ele chegou a dizer ali que ele tomou 3 quarentenas de açoites menos uma, porque um homem só poderia receber por dia 40 chibatadas. O que é que o soldado fazia? Contava até 39, parava e voltava a contar de novo. E o chicote nem a sandália havaiana da mãe, não. Entendeu? Em perigo na terra, no mar, no deserto. Ele diz que sofreu 3 naufrágios. Perigo entre os judeus, perigo entre os falsos irmãos, misericórdia. Gente que se dizia cristão, estava dentro da igreja, mas eram falsos, né? Cristãos, falsos convertidos, é nesse sentido que ele está falando, né? Perseguiram a igreja do Senhor, como aconteceu na região da Galácia. E aí Paulo escreve para essa igreja aqui, e diz assim: olha, os nossos sofrimentos leves, gente, parece que Deus, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi não? Ou não foi? Deus inspirou Paulo a escrever isso aqui ou não? Olha o que Deus está dizendo para os irmãos em Roma, que estão sendo perseguidos por causa de Cristo. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, acredito que Deus está pensando, e Paulo também pensou, em Cristo. Que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos diante do que Cristo passou. Mas quando ele fala momentâneos, ele está dizendo também que nenhum sofrimento é para toda a vida. Existe a esperança, existe a glória. Mas você precisa passar pelo sofrimento. É lógico que você, como cristão, em sã consciência, você não é doido. Se você for doido, você não pode internar mais, né? Mas vai ficar tomando remédio, né? Vai ter que ir psiquiatra. Mas o crente em sã consciência, ele não vai sair
hoje na rua e dizendo assim: eu quero sofrimento para mim, eu sou masoquista. Não é isso que ele está falando. Porque entre escolher o sofrimento e a bênção, eu prefiro a bênção. Entre sentar numa cadeira dessa que você está sentado e sentar no chão, eu prefiro sentar nessa cadeira. Amém? Porque o sofrimento na vida do cristão não é para salvá-lo. O sofrimento é uma consequência da sua fé. É uma coisa que ele precisa estar aberto e pronto para receber. Não pode fugir disso. Quando chegar, tem que se apresentar. Mas ele vai dizer: estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ele está dizendo assim: pega todo o teu sofrimento, pega toda a tua história e não dá 100 gramas em relação ao peso da glória eterna que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor Jesus. E aí Paulo continua dizendo do sofrimento e glória da natureza e dos filhos de Deus. No verso 19 ele diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quando ele fala que aguarda com grande expectativa, a expressão no original grego é como alguém que coloca-se na ponta dos pés, estica o pescoço e fica olhando no horizonte. O que Paulo está dizendo é que toda a criação de Deus, esse espetáculo que Deus criou, que está decaído, é fútil, inútil, ainda que tenha tanta beleza, mas ainda não tem a beleza da criação original. Diz que esta criação está olhando para os filhos de Deus, tentando ver o futuro dos redimidos, tentando enxergar a nossa redenção final. Quando, por exemplo, você se coloca na ponta dos pés, estica o pescoço para enxergar alguma coisa que está muito longe de você. E é isso que Paulo está dizendo: a natureza criada está nas pontas dos pés, esticou os pescoços e estão esperando a redenção dos filhos de Deus. Porque a criação depende da nossa redenção. Quando nós formos totalmente redimidos, a criação vem junto. Amém? Porque o diabo não vai ganhar. Tudo que ele fez era muito bom. Gênesis 1:31. Ele não vai acabar tudo, mas ele vai restaurar tudo. E melhor. E melhor. E muito melhor. Quando a gente lê algumas escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente percebe que os escritores do Antigo Testamento acreditavam que haveria novos céus e nova terra, e que a terra e os céus seriam mudados de roupa. Olha a expressão do Salmo 102, versos 25 e 26, o salmista diz assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. O salmista já tinha essa esperança de que Deus haveria de restaurar terra e céus como se troca de roupa. Mais ainda,
Isaías 65, verso 17 diz: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. No capítulo 66, verso 22, Isaías também continua dizendo: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Uma promessa para o povo de Deus, para o povo de Israel, dizendo: assim como os céus e a terra são duradouros, também a descendência de Abraão será duradoura. Você sabia que Jesus também falou do novo nascimento, não é? Do mundo e da criação? A Bíblia não fala somente do novo nascimento do homem, do ser humano, mas da criação também. Veja, por exemplo, em Mateus 19, 28, quando Jesus diz assim: Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração, palingenesia, essa é a palavra aqui, diz que a natureza será regenerada. Antes de você se converter, você era Odilei, Edmilson. Jesus regenerou você, sim ou não? Você deixou de ser ser humano? Depois de regenerado? Você foi aniquilado e Deus criou um novo Edmilson? Fisicamente? Não. Você foi regenerado, nasceu de novo. E aí Jesus está dizendo, no verso 28, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus promete regenerar toda a criação. Vai nascer de novo. Pedro também fala sobre isso na sua carta, onde ele fala que o fogo haverá de queimar, os poderes da terra serão queimados, ou seja, purificados como pelo fogo, e o Senhor vai regenerar toda a sua criação. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque talvez isso seja objeto de estudo para a escola bíblica dominical. O próprio Pedro fala de restauração de todas as coisas, no capítulo 3, 21 de Atos. Ele diz assim: é necessário que ele, Jesus, permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. O que são todas as coisas? Tudo. Deus vai restaurar não somente a nossa vida, mas a sua criação, céus e terra, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Esse mesmo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 13, ele diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Novos céus e nova terra. Não é só novos céus, mas novos céus e nova terra, onde habita o quê? A justiça. Paulo também fala da reconciliação de todas as coisas em Colossenses capítulo 1, verso 20. E por meio dele, a saber, Cristo, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.
Cristo é o Senhor sobre todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele haverá de restaurar, renovar, produzir novo nascimento e reconciliar os céus com a terra. Na sua volta, o Senhor vai reconciliar os céus com a terra. Não haverá mais essa dificuldade que nós temos hoje, não é? Esse contato com o céu, né? Nós vamos viver céu sempre. Sabe aquela experiência que você às vezes está no seu quarto, até às vezes vem no culto, né? Poucos experimentam isso no culto, parece, hoje em dia, né? Mas que você fala assim, o céu desceu, mas você está na terra, né? E que você fala assim, igual Pedro, eu não queria nem ir para casa, vamos fazer aqui 3 cabaninhas, um para Jesus, um para Moisés, um para Elias. Sabe aquela experiência que você fala assim, o céu chegou até nós? É isso. Nós vamos viver isso, só que para sempre. Aí, céu e terra faz sentido para mim. Por quê? Porque as pessoas sempre perguntam assim, o que nós vamos fazer no céu? Né? Tipo fantasma Gasparzinho, espíritos voando lá no céu. Vamos cantar. Querido, nós não somos anjos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos. E que eles podem se materializar, mas eles são espíritos. Que servem ao Senhor. Mas o ser humano é de carne e osso. Deus se fez carne e osso. Só que Deus que se fez carne e osso em Jesus, está o que hoje? Assentado à direita do Pai, com corpo glorificado, transformado. Quando o Senhor voltar, nós teremos o nosso corpo glorificado, transformado. Então, lá no céu, terra, eu vou falar assim, né? Porque tem gente que, né, já fica meio assustado, né? Pastor, eu quero ir para o céu, não sei o quê, eu quero... Irmão, pelo amor de Deus. Por isso que não faz sentido. Você vai trabalhar, querido. Não é só cantar, não. Você sabia disso? No céu, terra de Deus, no novo céu, na nova terra de Deus, não é ficar lá 24 horas de adoração, não é só cantando, pam, 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 com a harpa, não sei o quê. Não é só isso, não, você vai trabalhar. Você vai estudar. Estudar o quê, pastor? Mas, meu filho, estudar o Senhor. O único curso que vai ter lá é teologia. Agora, você que fugiu de teologia, vai ter que enfrentar a teologia para a eternidade. Mas não está escrito lá em João capítulo 17? O que diz lá? E a vida eterna é esta, 2 pontos, que conheço a ti como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho a quem tu enviaste. O que é que nós vamos fazer no céu e na terra de Deus? Conhecê-lo eternamente. Então se prepare. Você que foge da EBD, da ITM, da ID, você vai estudar eternamente na escola de teologia celestial, ETC. E vai ter um pouquinho de física, de matemática também, né? Porque Deus criou todas as coisas. E a física, a matemática, a biologia vão ficar tão claros para nós. Não vai ter essa confusão que a gente tem no Enem, não. É verdade. Porque o nível de inteligência e de conhecimento que vão ser restaurados na nossa mente, no nosso cérebro, é inigualável.
Agora, está chegando no final. Mas eu quero que você reabra aí Apocalipse 21, que foi lido no início do culto hoje. É magistral. Eu gosto desse texto. É maravilhoso. Então, lá todo mundo vai ser professor de teologia, todo mundo vai falar de Deus, vai falar de Jesus, do Espírito Santo, a gente vai conversar com os animais, né? Vai brincar com eles. A Bíblia diz lá em Isaías 66, que nós vamos viver com os animais, a criança vai brincar com os animais selvagens, né? No reino de Deus. Eu não vou ficar discutindo se isso é milênio, se isso é... Eu só quero dizer o seguinte, que no reino vindouro, essa vai ser a vida maravilhosa, gloriosa, que todos aqueles que creram em Jesus vão viver. Essa é a nossa esperança, é a minha, é a sua. Pergunte para o irmão que está do seu lado, é a sua? Porque é a minha. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Olha o que o João viu, e eu espero que você veja hoje também. Ele diz assim no capítulo 21, verso 1: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Deixa eu fazer só um parênteses nesse aqui. Possivelmente, a única coisa que não existirá no novo céu e na nova terra é o mar. Porque em Apocalipse, o mar é símbolo de agitação, de inquietação das multidões. O mar, você não consegue dominá-lo. Ele está sempre agitado. E o reino de Deus, o novo céu e a nova terra, será um ambiente de tranquilidade, de paz. Haverá rio, mas talvez não haja mar. O que Deus vai fazer com esse marzão, pastor? Meu irmão, não sei, vamos perguntar para ele lá, né? Vamos estudar isso. E ele diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A cidade é santa, sabe por quê? Porque ela foi consagrada ao Senhor. E ela é nova, sabe por quê? Porque ela foi renovada pelo Senhor, ela desceu da parte de Deus, como noiva ataviada para o seu noivo. Ela é nova porque nela habita os redimidos, os nascidos de Deus. Em Apocalipse, Babilônia é grande, capítulo 18. E caiu a grande Babilônia, mas a nova Jerusalém é nova. Babilônia é grande, mas não é nova. Jerusalém, a terrena, é velha, mas a eterna é nova. Interessante que ela está criada antes da fundação do mundo, e é nova. Porque Deus diz: eu faço tudo novo. Que descia dos céus, da parte de quem? De Deus. Preparada como a noiva adornada para o seu marido, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não haverá serviço funerário.
não teremos hospitais, ninguém ficará doente. A palavra de Deus diz que serão alimentados pelas folhas, pelos frutos da árvore da vida que está no meio da cidade. Tudo isso é uma simbologia para dizer que nós vamos nos alimentar eternamente do Filho de Deus. Ele é a nossa árvore da vida. Ele é a vida eterna. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Esta é a fé do cristão. Então, não serão os homens, não será uma educação melhor, uma legislação melhor e uma melhor distribuição de renda que vão nos colocar no Eldorado. Mas é Jesus que vai nos colocar no Eldorado, na terra do ouro. Você crê nisso? Eu creio nisso. Quem vai terminar a história? Quem a começou? E você pode escolher a narrativa das universidades, dos filósofos, dos sociólogos, dos antropólogos, para entender a vida e o mundo. Mas eu fico com a narrativa bíblica. Eu fico com aquilo que a Bíblia diz. Que o Deus que criou todas as coisas haverá de restaurar todas as coisas nele. Ele já decidiu como a história vai terminar e continuar depois que terminar. E quem é que pode dizer o que vai acontecer antes que aconteça, a não ser o Senhor? E ninguém impedir, a não ser o Senhor. Ninguém. Ninguém pode impedir. O que está escrito em Apocalipse acontecerá. Eu creio nisso. Você crê? Essa é a sua esperança? Se essa é a sua esperança, então se coloque em pé comigo. O mundo começou aonde? Num jardim. E vai terminar onde? Numa cidade. Só que não vai terminar, né? Para mim não vai terminar, não. Vai continuar, para nós. É nós no negócio. Então, meu filho, minha filha, se você não tem essa esperança ainda, busque-a. Porque não tem coisa melhor do que você esperar isso. Não quer dizer que a gente não deve procurar dias melhores na terra, promover a justiça, a paz, a liberdade, a igualdade, ajudar o próximo. Mas quando você vê tanta coisa e você tem essa esperança, você não se desespera, você não se confunde. Por quê? Porque Deus está no controle, tá? É lógico que tem tanta coisa que acontece nesse mundo que a gente fica assim, horrorizado. E aí Paulo vai dizer ainda, encerrando esse capítulo aí que a gente leu,
dizendo que a natureza geme esperando a sua redenção, que nós também gememos esperando a redenção do nosso corpo, a nossa adoção de filhos. E também diz que o Espírito Santo geme em nós com gemidos inexprimíveis. Há 3 gemidos aqui: o gemido da natureza, o gemido da igreja e o gemido do Espírito. E Paulo diz que o Espírito Santo geme em nós, no nosso interior, com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que não podem ser expressos em palavras. O Espírito Santo é solidário ao sofrimento da natureza, é solidário ao sofrimento da igreja no mundo, e ele intercede por nós. John Murray, no seu comentário aos Romanos, foi reitor da Universidade de Princeton, ele diz: o crente tem 2 intercessores: Jesus nas cortes celestiais. 1 João capítulo 2 diz que Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Mas aqui na terra, nos nossos corações, o crente tem o Espírito Santo intercedendo por ele. E ele é solidário, e diz que ele geme em nós, que nós muitas vezes não sabemos como orar, como falar. Ele está dizendo para esta igreja que está sofrendo por causa de Cristo, que o Espírito Santo geme na vida do crente, clamando, sabe pelo quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você já sentiu em algum momento isso? Que você se depara com certa situação na vida, que lá no seu íntimo você fala assim: oh Jesus, volta logo. É o Espírito Santo orando em você. Quando você olha e fala assim: Senhor, não tem mais jeito, esse mundo precisa ser redimido, Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muitas vezes você nem fala, mas você sente, porque o Espírito Santo, ele se encarrega de quando em vez gerar esse tipo de oração no seu coração, para você não se acomodar com este mundo e saber que existe algo melhor para você, para que você não se contente com as campinas onde morava Ló. Sabe por quê que Deus permite e às vezes inflige sofrimento a você? Para que você não se acomode com este mundo e ache que tudo que você tem é o que você vê neste mundo. Aí de vez em quando Deus permite a gente se decepcionar com o mundo. A gente está tão empolgado com o mundo, com o trabalho, com o sucesso, aí daqui a pouco vem uma frustração, aí a gente lembra: puxa vida, a coisa não é bem assim, esse mundo não é tão perfeito. Sabe por quê? Porque Deus preparou coisas melhores para mim e para você. Amém?